Olá, galera, bom dia! Bom, estamos aqui para dar continuidade aos nossos assuntos, tá? A aula de ciência, que agora, continuando falando ainda sobre o nosso universo, né? Aquilo que faz parte do nosso universo e do nosso planeta Terra. Então, com imensa alegria que eu venho aqui trazer mais um assunto para vocês. Nós vamos aqui falar hoje sobre a Terra, o Sol e a Lua, especificamente o Sol e a Lua, né? E antes disso, vamos aqui agradecer por esse momento, como eu sempre venho dizendo, que é muito importante agradecer, não é isso, galera? Então vamos lá, fazer nossa oração. Vamos pedir hoje pelas aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, tá bom? Então a gente vai agradecer pelo momento, pela oportunidade de estarmos aqui e pedir pelas aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Vamos fechar os olhos. Vamos fazer a oração, tá? Do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor venha nos abençoar, porque estamos aqui te agradecendo por mais uma oportunidade, por mais um conhecimento, Senhor. E te pedimos que o Senhor seja misericordioso com todas aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, para o Senhor confortar o coração de cada uma delas e que com isso elas tenham um aprendizado daquilo que o Senhor quer mostrar ao Pai. Assim seja, amém. Pronto, vamos lá? Então, eu trouxe aqui, ó, olha que interessante, nós temos a Lua. Deixa eu marcar aqui com a canetinha. Olha que legal. Nós temos a Lua. A Lua, ela é menorzinha, tá? Aí aqui, esse azul é nosso planeta Terra, nossa casa. E logo próximo do planeta Terra, nós temos o Sol. Olha, observem como o Sol, ele é grande, né? A Terra, que ele é maior do que a Terra. Observem que a Lua, ela não é tão grande assim. Claro, né? O satélite natural, ela é próximo da Terra, mas ela é pequena. E temos a Lua, que é um média, e o Sol, que é imenso, é muito grande. E nosso planeta, lembram que a tia já falou que nosso planeta só tem condições de vida devido ao Sol, né? Ó, que a Terra fica próxima ao Sol e a temperatura do Sol dá condições para que nós tenhamos vida, porque a gente precisa dessa temperatura, desse calor. Claro que não muito forte, né? Mas é bom lembrar isso. Então vamos lá. Então nós temos aqui, nosso assunto é o Sol e a Lua. E a Terra, porque ela está, tudo está em volta, né? Ela está próximo de tudo isso. Vamos começar agora com as características do Sol. Porque, na verdade, a gente tem que parar para pensar e refletir sobre o que é o Sol. A gente convive com o Sol todos os dias, não é isso? A gente vê ele, a gente imagina que sabemos o que é isso, mas será que cada um de nós já parou para refletir a importância que o Sol tem no planeta Terra? Tem para o planeta Terra? E quais são as características? Porque assim a gente sabe que ele é amarelo, a luz dele é muito forte, ele queima se ficar exposto por muito tempo, é necessário que a gente tenha alguns cuidados, a gente não pode olhar muito para o sol porque pode prejudicar a visão, a gente sabe porque a gente convive, a gente passa por isso, não é? Então, mas aprofundando um pouco mais, o que nós temos? O que a gente já sabe? A gente já sabe que ele é uma estrela. E ele é uma estrela, ele é um astro luminoso. E também e agora eu acabei de mostrar para vocês o quanto ele é imenso, tá? Então ele tem a temperatura
15 milhões de graus Celsius, tá? A temperatura dele, por isso que ele se torna muito grande, viu? O Sol, ele é maior do que a Terra, já falei isso para vocês, portanto, ele também é mais pesado. A luz do sol é muito forte, devemos tomar cuidado, porque a gente tem que saber a hora de de pegar sol, porque ele também é vitamina, tá? Só lembrando que a gente precisa da luz do sol para ter vitamina D, se eu não me engano. E aí, ó, mas o correto é de 8 às 10, você pode ficar exposto ao sol, não tem problema. Depois das 10 horas já é perigoso, tem que usar bastante protetor solar, porque senão vai prejudicar sua pele, porque senão vai prejudicar seus olhos, vai trazer prejuízos para nossa saúde, danos, tá? E como eu já falei, a luz do sol é muito forte, as cores de sua luz criam belas paisagens, tá? Quando ele é refletido, a luz do sol refletido em outros elementos aqui na natureza, traz uma beleza, né, admirável e encantadora. Com isso, né, essa beleza, ela faz um bem para nossa alma, sabe? Ver o pôr do sol, por exemplo, quando ele bate na água do rio, assim, bate no sentido, é uma força de expressão, né? Mas quando a gente pensa que ele se aproxima, quão brilho que ele dá, né, no rio, é muito bonito. Então isso faz um bem para nossa alma, para nossa mente, para nossa vida. Por isso que é importante, de vez em quando, se puderem, tirar um tempinho para poder ver o pôr do sol, chamar a família, vamos mamãe ver o pôr do sol, vamos papai, vamos titia, apreciar a beleza da natureza. Isso é importante para nós que somos seres humanos. E o Sol tem 4,5 bilhões de anos, tá, gente? Ele regula a nossa temperatura, que é a nossa temperatura a gente precisa da temperatura do Sol para sobreviver, a temperatura do corpo, eu tô falando, regula a temperatura dos alimentos na Terra, porque sem a luz do Sol não teria como a gente sobreviver, não é isso? Porque os alimentos também dependem dessa luz para se desenvolver. Claro que na medida correta, nada de exagero. E ele é 300 mil mais pesado que a Terra, viu? 300 mil vezes mais pesado que a Terra. Ele é muito grande, ele é muito pesado. E aqui são algumas características que é necessário a gente saber. Não esquecendo que o Sol é o nome da estrela do nosso sistema solar, planetário, tá? Nosso sistema solar, nosso sistema planetário, como queira chamar. E é o maior astro das nossas imediações. Contém muita massa o Sol, por isso que ele é pesado. E o que eu trago aqui para vocês nesse momento? Como é o Sol? Vamos aprofundar um pouquinho para a gente ver como é o Sol? Trouxe aqui esse vídeo para vocês verem exatamente como essa questão do Sol, tá bom? Sol é o nome da estrela de nosso sistema planetário. Ele é o maior astro das nossas imediações e concentra 99,8% da massa de todo o sistema solar. Conhecer o Sol não é nada fácil. Olhar para ele, só com filtros especiais. Descer lá, impossível. Por tudo isso, o Sol é o astro-rei de hoje em nosso programa. A imagem que vemos no nosso cotidiano, o disco brilhante dourado, é a sua fotosfera, a superfície solar. Se a atmosfera da Terra não existisse, muitas das radiações nocivas à nossa saúde chegariam até aqui. A 1,5 milhão de quilômetros da Terra, aproximadamente 4 vezes a distância Terra-Lua, na direção do Sol, está a sonda espacial SOHO. Ela observa o Sol, que está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, e nos envia imagens impressionantes. O Sol é composto por cerca de 74% de hidrogênio, 25% de hélio e 1% de outros elementos muito aproximadamente. Estes elementos estão em grande atividade num estado da matéria chamado plasma.
resultados da intensa atividade do Sol é a coroa solar, que se expande a grandes distâncias, e o vento solar, que é uma corrente de partículas carregadas que se estende para além dos planetas. O Sol, assim como todas as outras estrelas, produz sua energia através de um processo chamado fusão termonuclear. No seu interior, ou núcleo, com temperaturas que atingem perto de 15 milhões de graus e pressões 300 bilhões de vezes superiores àquelas que sentimos no nível do mar, ocorrem reações que alteram os núcleos atômicos. A grande quantidade de energia produzida no núcleo do Sol passa por uma região chamada zona radiativa. Aqui se inicia uma queda considerável de temperatura, que depois se acentua nas outras camadas. Depois dessa camada, vem a zona convectiva, onde a temperatura segue caindo enquanto a matéria segue a convecção. Aqui a energia chega a regiões mais distantes do núcleo. Depois vem a fotosfera, onde encontramos as manchas solares e outros importantes fenômenos. Muita gente pensa que o Sol é uma bola de fogo, mas é importante saber que lá não existe oxigênio para gerar o tipo de fogo que conhecemos aqui. São as reações termonucleares que geram a energia e as partículas. O Sol produz a luz que a Terra usa para a fotossíntese, o calor que equilibra nossa temperatura planetária e muitas outras radiações importantes para as condições especialíssimas do nosso planeta. Há muito mais ainda para falar sobre o Sol, mas isso fica para outros episódios do ABC da Astronomia. Até lá! Então, gostaram de saber um pouco mais sobre o Sol? Ver como de fato é o Sol em seu interior? Isso é muito interessante, né? E é bom, importante para o nosso conhecimento. Então, vocês viram aí como é de fato o Sol, as camadas, né? E aí vocês vão começar a perceber a real diferença entre o Sol e a Lua. Enquanto o Sol é um astro iluminado, luminoso, a Lua é o satélite natural da Terra, que é iluminada, né, pelo Sol. Então agora vamos falar um pouco sobre a Lua, suas características, como é de fato a Lua, o que é a Lua, para a gente perceber a diferença do Sol, né, para a Lua. Sim, a Lua, satélite da Terra, né, o satélite natural. E aí eu trouxe a imagem aqui, ó, para vocês olharem bem para ela. E eu fico me perguntando, porque quem nunca já olhou para o céu, né, e para observar a Lua? E o que será que a gente, ao observar a Lua, a gente imagina? Quando você olha para essa obra de Deus, né? O que você imagina? O que você vê? O que você pensa? Algo que está tão distante da gente, né? Mas ao mesmo tempo ela tem como é que eu posso dizer? Algo tão singelo, que muita gente fica horas parado, olhando, tentando e ver alguma coisa ou imaginando outras coisas, enfim. Então vamos aqui estudar um pouco sobre ela, não é isso? Então, aí quais são os questionamentos que eu trouxe para vocês? O que você imagina ao olhar a Lua? Você imagina alguma coisa? Você já parou para olhar a Lua? Quem foi a primeira pessoa a observar a Lua? Vocês sabem? Porque tudo do ser humano, gente, parte da observação, daquilo que ele para prestar atenção, para querer saber como é, para querer entender, para se questionar o porquê, não é isso? Então, como eu já falei na primeira aula de ciência em relação ao universo, tudo começa a partir do questionamento, não é isso? Tudo a partir do porquê. Então, a gente vai buscar entender e aí a gente começa a descobrir as respostas para aquilo. Bom, então, quem foi a primeira pessoa a observar? Essa pessoa, ela
começou a olhar para a Lua, observar, começou a desenhar a Lua. E aí o que foi que ela descobriu, que ela prestou atenção? Porque quando a gente observa alguma coisa, a gente tira dali, né? Aí ela observou que as luas ela tem fases. Vocês já observaram que a Lua ela muda de fase? E por que será que ela muda de fase? Então, a primeira pessoa a observar a Lua foi chamado de, o nome dele é Galileu Galilei. Ele começou a observar, ele era italiano, tá? E por volta de 1600, muito tempo, né? E aí ele começou a observar e fazer os desenhos conforme ele ia, de acordo com o que ele ia observando e ia vendo a Lua, né? E então não esqueça esse nome, vocês ainda vão ouvir falar muito, Galileu Galilei, tá? Ele era italiano. Qual o instrumento que nos ajuda a conhecer sobre a Lua? Qual é o instrumento que ajuda a gente a observar melhor o espaço, o céu? Já até falei em outras aulas, alguém lembra? Telescópio. O telescópio, eu ter até colocado uma imagem aqui, eu esqueci. Mas o telescópio, ele é um instrumento importantíssimo que faz com que a gente veja melhor, tenha uma proximidade mais da imagem daquilo que está no céu, não é isso? Então, o instrumento é o telescópio. Então, aí a questão, por que a chegada do homem à Lua foi uma grande conquista? Também teve isso. Então, como eu já falei, tudo partiu da curiosidade ou tudo parte da nossa imaginação, de querer conhecer, de querer buscar. E aí eu botei a foto aí do homem, a conquista dele chegando à Lua, né? Que foi um grande passo para a humanidade. Foi um grande passo para a humanidade. Por quê, tia Valéria? Qual é a importância disso, de o homem ter ido até a Lua? Aí a importância disso é a questão dos estudos, da tecnologia. Aí surgiu da criação da nave, da criação dos robôs. Então tudo isso trouxe uma evolução para a nossa humanidade, tá bom? Para o nosso planeta, enfim, para nós enquanto seres humanos. E aí eu coloquei aqui a imagem do homem chegando à Lua, coloquei também a questão das fases, né? Que tem a lua crescente, tem a lua cheia, tem a lua minguante, tem a lua nova. Vocês já observaram que ela muda? E também vamos daqui a pouco entender por que ela muda e cada uma dessas fases. Mas antes eu quero mostrar para vocês, porque na primeira aula de ciência falando sobre o universo, eu e a tia Sara, a gente colocou, ela explicou os astronautas, as 3 pessoas que foram até a Lua, né? Que foram 3 norte-americanos. Aí quando vocês estiverem fazendo a leitura do livro, vocês vão ver o nome deles, quem foram essas pessoas e a importância disso. Mas eu trouxe outro vídeo mostrando a chegada dele realmente, como foi a chegada do homem à Lua. Um vídeo curtinho, claro, né? Mas assim, eu acho importante vocês verem isso, porque vocês não vivenciaram, muitos não tinham, aliás, vocês não eram nascidos nesse tempo, que foi um marco, mais de 1 milhão de pessoas se reuniram para ver a saída do homem naquele foguete, para ir para a Lua, ou chegando, enfim. Então, foi um marco muito importante na história da humanidade. E eu queria que vocês assistissem, para vocês, de fato, vivenciar o que foi aquele momento, tá? Então, vamos lá. Os anos 60 chegavam ao fim, a década dos sonhos dos hippies, dos festivais de música e do rock and roll, foi também a da corrida espacial. Na disputa pelo poder aqui na Terra, russos e americanos se lançaram num desafio por céus nunca antes navegados. No dia 20 de julho de 69, 3 astronautas pousavam no Mar da Tranquilidade, na Lua. A Lua foi alcançada afinal. Eles foram recebidos como heróis, os primeiros astronautas a caminhar na Lua. Há 30 anos, o desafio era imenso. Ninguém sabia se os astronautas voltariam vivos. Os soviéticos colocaram o primeiro homem em órbita. Major Gagarin was sent up. E fizeram a primeira caminhada no espaço.
presidente John Kennedy impôs um prazo aos americanos: chegar à Lua até o fim da década de 60. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. O projeto Apollo começou com uma tragédia. Em 67, no ensaio do lançamento, o foguete pegou fogo, matando 3 astronautas. Em um ano, foram mais de 100 mudanças no desenho do foguete e da cápsula espacial. Tudo pronto para Apollo 8, a primeira missão tripulada à Lua. Apollo 11. O homem sempre procurou nas estrelas explicação para a origem da vida e para a formação do universo. De olho nelas, cruzou oceanos, descobrindo novos continentes. Também se orientou pelas estrelas para cruzar o espaço a caminho da Lua. No espaço escuro, elas eram a única referência. Os astronautas da Apollo 8 iam fotografar a face oculta da Lua. No escuro infinito, uma luz azulada. Os astronautas fotografaram o nascer da Terra, a primeira imagem do planeta vista da Lua. A missão foi um sucesso. Faltava só pisar no solo lunar para ganhar a corrida contra os soviéticos. A NASA corre contra o tempo. Neil Armstrong testa o módulo lunar e quase morre. O susto não muda as datas. A Apollo 11 tem que partir em julho. Michael Collins, Edwin Aldrin e Neil Armstrong sabiam. Só tinham 50% de chances de tudo dar certo. 1 milhão de pessoas assistiram a um lançamento perfeito. O jornalista americano Walter Cronkite narrou o momento histórico. 4 dias depois, os astronautas entraram na órbita da Lua. Passaram do ponto de pouso. E o Armstrong procurou um terreno plano. Só tinha combustível para mais 30 segundos de manobras. Silêncio em Cabo Canaveral. A missão agora estava nas mãos do único piloto civil da NASA. A década chegava ao fim com os primeiros passos na superfície da Lua. A conquista estava selada. Sim, pois bem, viram aí o vídeo? Então, é muito interessante naquele momento que foi marcante para o nosso planeta Terra, nossa vida. Enfim, então, eu quero que vocês não esqueçam que a missão desse pessoal que foram até a Lua é chamada de missão Apollo 11, viu? E qual foi o ano que aconteceu isso? O mês? É importante vocês saberem essa data. Foi em 1969, em julho de 1969, tá? Que o homem foi fazer esse marco histórico aí na nossa humanidade. Enfim, então eu quero que vocês observem que a Lua, observaram que lá é escuro, tá? Porque, claro, ela é um astro que recebe luz, né? E não que ilumina. E que fique aí para vocês esse conhecimento, essa reportagem, que tem muita gente que não acredita. Mas eu acho que as pessoas não iriam inventar uma mentira dessa para dizer, né? Que, enfim, eu particularmente acredito que eu acho que isso é verdade, sim. E aí o homem foi por quê? Porque tinha curiosidade em saber como era. Quem é que não tem curiosidade de saber, de ir no céu, de saber o que é que tá depois das estrelas? Todo mundo tem curiosidade, né? E ainda bem que nós temos capacidades, Deus deixou a inteligência justamente para o homem ir caminhando e conseguir construir e evoluir de acordo com suas necessidades. Vamos lá, agora a Lua, ela muda de fase, não é isso? E ela tem quantas fases? 4 fases da Lua. Tem a Lua nova, eu botei aqui a imagem ao lado. Qual é a Lua nova? Essa primeira aqui, né? Certo? Deixa eu tirar aqui, peraí. A Lua nova, ai Deus. A Lua nova aqui, ó. Bom, temos aqui a Lua nova, né? Isso. Ai, meu Deus.
Temos aqui a lua nova, tá? Que é essa aqui que tá bem escura. Ela toda escura. Por que que ela fica toda escura? Então, significa dizer que ela não recebe nenhuma luz do sol, por isso que ela está totalmente escura. Aí temos a lua crescente está voltada para o oeste. Observa aí a posição da lua crescente, tá bom? Olha aqui, ó, a lua crescente tá voltada para o oeste, geralmente, e só apenas uma parte dela é iluminada e a outra não. A lua cheia, aqui a lua cheia, tá? Ela é visível durante toda a noite, ou seja, é como se ela fosse toda iluminada pelo sol, recebe luz total do sol, ela é mais brilhante, ela é mais visível, né? E a lua minguante, tá? E aí a lua minguante, a lua está voltada para o leste, ela é o contrário da lua crescente, e também apenas uma parte dela é iluminada. Aí eu questiono a vocês, né? Eu questiono por que que a lua muda de fase. Porque é interessante de se perguntar. E mais interessante ainda é saber que tem vários estudos em cima disso. Tem gente que diz que eu vou cortar meu cabelo quando tiver na lua cheia, porque meu cabelo vai aumentar. Isso aí são mitos, tá, gente? Isso não influencia em nada, não. Isso é só mitos que as pessoas acreditam, mas isso aí não tem nada a ver, porque cabelo é a questão genética e não tem nada a ver com luta, mas tem gente que acredita nisso, mas tem outras pessoas que estudam realmente a passagem da fase da lua, dizem que influencia no nosso comportamento. Enfim, há várias histórias, há vários também estudos sobre a questão na mudança de fase, mas o que eu quero que vocês entendam é por que que ela muda. Bom, a lua muda de fase porque ela não possui luz própria, tá bom? Então, ela vai girando, tá? Orbitando, a partir da sua órbita, aí dependendo, aí ela vai, vamos supor aqui, ela vai se movimentando, e aí onde o sol bate, né, vai iluminando, e aí, aí acho que vai ocorrendo essa mudança aí de lua minguante, de lua crescente, de lua cheia, de lua nova, enfim, a partir do momento que o sol vai pegando aí as partes dela e vai clareando, mudando, né? Devido a isso aí, ela muda porque não tem luz, não possui luz própria, tá bom? É importante a gente saber disso, porque a gente tem que saber porque que ela muda, né? Já que existem estudos em relação a isso, há pessoas que estudam, então é importante a gente se questionar. Porque tem gente que diz, a lua é igual ao ser humano, a gente muda de fase, a lua também. Mas é bom a gente ter um estudo científico em relação. Aí a questão, a ciência explica que é devido a ela não possuir luz própria. Então aí ficamos com essa questão. A lua, ela é diferente do sol, claro que tem suas características, e é importante vocês entenderem a diferença. Uma é iluminada, o outro não. O sol é um astro luminoso, a lua é um astro iluminado. Existe semelhança entre a lua e o sol? Existe. Aí vocês vão fazer o quê? Uma lida no livro, porque eu tô percebendo que estão lendo pouco, viu? Tem que ler, já disse, não ler vai ficar para trás. Quem lê vai para frente. E aí o que que acontece? É nesse sentido aí do que a gente viu, todas as características, o sol é grande, é maior do que a Terra, é maior do que a Lua, né? Enfim. Vamos aqui à próxima. Aí eu botei aqui para vocês verem melhor, observarem as 4 fases da lua, aqui bem direitinho, como é que ela fica se posicionando, ó, botei para que a gente assimila melhor e aprende mais quando também a gente vê, né? Observa, para vocês observarem. E é isso aí. E minha mensagem de hoje é que a vida muda na proporção da sua coragem, tá bom? Se você tem coragem, você vai conseguir transformar. Mas se você não tem coragem, tem que tomar uma vitamina para ganhar energia então. Para poder ocorrer uma mudança. Vamos mudar, porque nós somos pessoas mutáveis, o ser humano é mutável. A gente nunca fica do mesmo jeito a vida toda. Então quem tá sem coragem aí, bora correr atrás dessa coragem para poder ocorrer mudança e transformação na nossa vida. E a gente só tende a mudar para melhor. E aqui eu desejo a vocês bons estudos, tá bom? Tá certo?
Então, meu abraço aí. Valeu e até a próxima!